Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a sua paz possa nos envolver. E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o capítulo 23, vamos do item 1 ao item número 8. O capítulo nos fala sobre estranha moral, né? Vamos antes fazer a nossa prece, agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, embora de maneira virtual, mas com os corações irmanados neste amor, nessa fraternidade, nesse espírito de solidariedade. Abençoa-nos, Senhor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, nós vamos então abordar esse capítulo 23, Estranha Moral. E vamos então começar com a primeira lição que nos diz: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E aí temos também mais um trecho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Então aqui nós vamos nos deparar, vamos nos defrontar com uma situação complexa, né? Muitos estudiosos já abordaram esse tema, deram as suas opiniões, enfim. Mas aqui nós temos então que observar o seguinte: será que Jesus quis dizer isso, que quem vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua família? Será que essa foi o sentido que Jesus quis lhe dar? Nós queremos chamar a atenção aqui do problema das traduções. A língua, digamos, a língua hebraica ou qualquer língua da época que Jesus também usava, mas a língua hebraica, principalmente, ela era muito pobre e muitas palavras elas tinham sentidos, vários sentidos, né? Que é o que nos explica também um articulista, que a palavra amar e odiar eram a mesma palavra, significa amar, odiar, amar menos, amar mais, não amar menos, não amar mais. Então aqui nós podemos fazer um raciocínio de que Jesus não iria querer dizer que nós devemos odiar nossa família, nossos pais, enfim, para poder seguir Jesus, porque seria meio contraditório. O próprio Jesus já nos ensinou a respeitar a pai e mãe, né? Já nos ensinou a amar todos os nossos irmãos como a nós próprios, né? Então é meio complicado entender que Jesus queira ter dito isso, que nós devemos odiar os nossos parentes, nossos pais, para poder seguir a Jesus. O que a gente pode também entender aqui é que, para seguir a Jesus, nós temos que estar com o peito aberto, temos que estar com disposição até de não odiar, mas de deixar a família, digamos assim, durante um certo período,
para nos dedicarmos à propagação da Boa Nova, propagação do Evangelho. Então, esse tipo de pensamento nos parece mais conforme aos ensinamentos de Jesus, né? Vamos seguir Jesus, vamos divulgar o Evangelho com todo o amor, amando Jesus, amando a Deus, que só assim nós conseguiremos realmente exteriorizar essa vontade de colaborar, de seguir, de ser um seguidor de Jesus, né? Então, essa é a observação que nós queríamos dar, né? Que realmente não nos parece muito lógica achar que Jesus tenha querido dizer que nós temos que odiar nossos parentes, nossos familiares para seguir a Jesus, né? Aqui a lição, o Evangelho até reforça essa teoria que diz: certas palavras muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, é de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com fatos históricos. E aí nós podemos lembrar que os evangelistas, né, escreveram os seus evangelhos, digamos, em hebraico. Provavelmente o sânscrito, que era uma língua também recebeu esses evangelhos em sua linguagem. Depois essas traduções passaram para a língua grega, né? Que é, digamos, modernamente, acho que foi a mais consultada, né? Mas também da língua grega ela passou para o latim. Do latim passou para o francês e para a nossa língua também pode ter sido através do latim ou do francês. Então vejam que é meio complicado, as traduções são muito complicadas, hein? Então nós também estamos nessa opinião de que Jesus, o sentido que Jesus quis dar a esse enunciado aqui, não é odiar, mas sim amar igual. Quer dizer, se nós queremos ser discípulos de Jesus, temos que amar Jesus como nós amamos os nossos entes mais queridos, hein? Então, essa é uma situação que nós ainda temos muito que debater, esclarecer ou receber esclarecimentos, né? E isso nos mostra também os riscos de certas traduções, né? A gente não pode se guiar somente pelo que está escrito, pela tradução literal. A gente tem que tentar procurar conhecer o sentido espiritual, o sentido moral daquele enunciado, né? Muito bem. E aqui, mais abaixo, vem um outro esclarecimento que nos diz o seguinte: a língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que na Gênesis designa as fases da criação, que é aquele caso em que se costumava dizer que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Então, hoje em dia já se admite, ou os estudiosos já admitem que
esses 6 dias a que se refere a Gênesis seriam 6 eras geológicas, as 6 eras da humanidade, né? E não 6 dias, porque na língua hebraica o dia ou a era ou um período seria designado com o mesmo vocábulo, a mesma palavra, né? Também a mesma coisa é o caso com a palavra do camelo passar pelo fundo da agulha, também é outra questão complicada, né? Nós, inclusive, já abordamos esse assunto numa outra reunião. Vamos relembrar porque nós achamos interessante essa questão. Como eu disse, um pesquisador, pesquisando os escritos hebraicos, ele descobriu que a agulha era uma portinha pequena que tinha, digamos assim, na lateral das cidades antigas, no caso Jerusalém, em que havia, digamos, o portão principal, onde passavam as pessoas e as autoridades, e uma portinha estreita na lateral, mais, digamos, mais fora, mais escondida, onde passavam as mercadorias para a cidade. E essas mercadorias eram transportadas por um camelo. E o camelo, com as mercadorias no lombo, digamos assim, não conseguia passar pela portinha. Ele tinha que descarregar, o mercador tinha que descarregar toda a mercadoria, passar ela na mão para dentro da cidade, e aí era uma malandragem é força de expressão, mas uma malandragem da fiscalização. Com isso, o fiscal conseguia saber todas as mercadorias que estavam passando e cobrar os impostos devidos. E aí vem um paralelo interessante, né? Para que o camelo pudesse passar pela agulha ou pela portinha, ele tinha que se despojar da sua carga, dos seus bens. E aí Jesus comparando isso, o rico, para entrar no reino dos céus, ele tem que se despojar das suas riquezas, das suas influências materiais, né? Então, aí faz um sentido interessante, né? Quer dizer, o camelo tem para entrar, tem que se despojar, e o rico, se quiser entrar no reino dos céus, ele tem que se despojar da sua influência, dos seus bens materiais, e toda aquela influência material que ele carrega. Muito bem. Aí nós vamos passar para o outro item, que se chama abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 29, né? E aí vem a seguir: então Pedro disse: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus então lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier a vida eterna. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E aqui, olha que coisa interessante. Ele diz aqui: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, sua família, enfim, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Então isso se refere àquele que tem a capacidade de espalhar o Evangelho, de levar o Evangelho de Jesus. Seguir a Jesus, no caso, é espalhar o Evangelho, espalhar a Boa Nova, divulgar. Então, aquele que tiver essa capacidade e deixar aqui não significa abandonar. Deixar quer dizer, ele pode deixar, fazer a
a sua pregação sem abandonar a família, né? Mas ele tem que se dedicar a essa pregação, a essa divulgação. Seria esse o sentido que Jesus quis dizer. Quer dizer, na época, até se concebe que ele estava, digamos, chamando aquela criatura para segui-lo. Tudo bem. Mas, modernamente, a gente não precisa abandonar a família, né? E quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo que, ele está, digamos, mostrando que você tem capacidade para isso. Se ele está te convidando para segui-lo, é porque ele vê que você tem capacidade para isso. E se você tem essa capacidade, você vai fazer a sua tarefa e, como prêmio, receberá o cêntuplo de tudo, né? Mas o que chama a atenção, terá por herança a vida eterna. O que é que significa isso? Por herança a vida eterna. Significa que o seguidor, o missionário, o trabalhador da obra do Cristo, quando é competente, quando faz a sua tarefa, a sua missão com competência, ele já sobe um patamar para um patamar mais alto, um patamar evolutivo, um patamar novo. Ele já se elevará um pouco mais. Então, a vida eterna, ele já está, digamos, apto a vivenciar uma vida mais santificada, vamos dizer assim, uma vida mais harmonizada. Então, seria, digamos, o vislumbrar dessa vida eterna. Que vida eterna todos nós temos, nós sabemos disso. Nós somos imortais, digamos, eterno daqui para frente, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é essa vida eterna de quando você já conquista a sua paz interior, a sua paz absoluta. Você já está acima, digamos, da maioria da humanidade. Então você já está num patamar de harmonia, de paz e de amor muito maior, né? Mas veja, quando Pedro disse: "E quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos?" Aí Jesus respondeu: "Em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, irmão, mulher e filhos, que não receba neste mundo muito mais, e no século que vier a vida eterna." Então aqui aí já há uma diferença. Ele quis dar uma advertência a Pedro: "Ei, peraí, você não está com a bola toda, vamos devagar. Você, quem deixar pelo reino de Deus a sua casa, tudo bem. No caso de vocês vão ter neste mundo muito mais. E no século que vier a vida eterna." Então, a vida eterna, eles só iriam conquistar numa outra encarnação. É o que nós tentamos deduzir aqui nessa declaração. Quer dizer, a declaração anterior já é para aqueles que estão mais preparados, mais competentes. Então, eles já estão com o pé nesse mundo melhor, mundo feliz, mundo de amor puro, né? Já no caso que Pedro se referiu, não que Pedro tivesse que passar, digamos, por outras dificuldades mais do que ele passou, mas foi apenas para mostrar: olha, não é bem assim. Não é todo mundo que galga isso aí. Tem alguns, é o começo. Vocês estão começando agora um trabalho de elevação moral. Mas ainda vão ter que ralar um pouquinho mais. Então, na próxima encarnação, quer dizer, que eles, no século que vier, quer dizer, vamos interpretar numa encarnação próxima, vocês já alcançarão a vida eterna. Ou seja, esse patamar evolutivo em que vocês já estarão vivendo
com um sentimento de mais harmonia, mais amor e menos dolorido, né? menos dores. Né? Muito bem, aí num outro trecho ele disse, um outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe responde, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Então aqui mais uma situação interessante, quer dizer, aquele cidadão que estava, digamos, sendo candidato a seguir Jesus, mas ele ainda estava preocupado com os cuidados da matéria, os cuidados do seu patrimônio, né? Quer dizer, ele pediu que antes deixa que eu disponha do que tenho em minha casa. Então Jesus disse, não, meu filho, se você está disposto a pôr a mão na charrua, não pode olhar para trás, vamos em frente. Vamos em frente, agora a coisa é outra, vamos espalhar a boa nova, vamos trabalhar pelo Evangelho, vamos disseminar as verdades espirituais, as verdades de Deus nosso Pai. Então, quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, se você está disposto a seguir Jesus, a conquistar o reino de Deus, você não pode ficar na dúvida, olhar para trás, ficar na dúvida. Vamos em frente, agora vamos em frente, vamos trabalhar. Aí mais adiante nós temos também uma muito interessante, que é deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Hein? Aí diz o seguinte, e Jesus disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, e versículos 59 e 60. Né? Então, olha aqui uma coisa que chama a atenção. Jesus disse a um outro, segue-me. Ele não disse, vem comigo. Ele foi, como se diz, com autoridade. Segue-me, convocou, segue-me. Aí ele respondeu, permite que... Mas ele ainda estava em dúvida, né? O cidadão estava em dúvida. Permite que eu vá enterrar meu pai. E ele respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, o que é que Jesus quis dizer? Que aquele que ele estava convocando, ele estava gabaritado, ele estava capacitado a levar, a espalhar o Evangelho, a levar a boa nova, né? Então ele segue-me, ele convocou. E quanto à questão de enterrar o seu pai, ele disse, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, Jesus foi taxativo. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Deixa que os mortos enterrem. Os mortos aqui estão se referindo àqueles outros de nós que ainda não estamos gabaritados para levar a palavra de Jesus, para levar o Evangelho adiante. Né? Então, esses são os mortos-vivos, né? São aqueles que ainda não nasceram para a vida eterna, digamos assim. Né? Então, nós ainda precisamos nascer para a vida eterna. Nós estamos aqui dando os nossos primeiros passinhos, né? Tentando achar o caminho, né? E graças a esta doutrina maravilhosa, doutrina espírita, nós já conseguimos subir um degrauzinho, né? Vamos dizer assim, não vamos ser pessimistas, mas acho que nós já subimos um degrauzinho, já estamos um pouquinho melhores do que éramos antes, né? E daqui a algum tempo, né?
não sei quantas encarnações, nós já estaremos numa situação bem melhor, em condições de levarmos com mais competência a palavra do Evangelho, né? Mas aqui o que chama a atenção, vejam meus irmãos, é essa questão, a convocação, segue-me. Jesus não disse, meu filho, quer vir comigo? Não, assim, segue-me. E depois ele disse, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Quer dizer, então Jesus sabia que aquele cidadão, ele tinha condições e capacitações para anunciar o reino de Deus, para levar a boa nova, para levar o Evangelho, né? Muito bem. E aí, para encerrar, Jesus então deu aqui uma explicação importante, né? Jesus então ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no Espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida, né? Então, aqui está o fechamento em que Jesus mostra que não devemos ficar inquietados, preocupados com o corpo, com a matéria, né? Nós temos que ficar preocupados com o espírito, nós temos que nos elevar, nós temos que nos educar no Evangelho para podermos vencer essas situações difíceis, né? E, afinal de contas, se a pessoa que nós chamamos morreu, ou seja, desencarnou, quando a pessoa desencarna, o corpo já virou, não tem vida, né? E aí o que acontece? O espírito não está mais ali. Então, essa questão, esses rituais que nós ainda fazemos com o sepultamento das pessoas, isso aí não é uma coisa muito necessária, né? É que nós estamos acostumados, é tradição, tudo bem, né? Mas o corpo está ali, não tem mais nada. O espírito já foi embora, já foi para outra, né? E muitas vezes essa questão de funeral é prejudicial ao próprio espírito desencarnado, porque se ele não for um espírito já com um certo conhecimento, ele vai ficar ali preso também àquela choradeira, aquelas lamentações, aquele chororô todo, e acaba não evoluindo tão rapidamente, né? Então, o melhor que nós temos que fazer é orar pelo espírito. O corpo vai ser enterrado, ou cremado, ou o que seja, e acabou. Vamos cuidar do espírito, vamos orar por ele, elevar os nossos pensamentos, e como se estivéssemos conversando com esse espírito, que nós podemos conversar. Nós não sabemos a resposta, mas nós podemos conversar com o espírito recém-desencarnado ou desencarnado, procurando incentivá-lo. Não, meu irmão, agora você está noutra dimensão, você viu que você não está morto, você está vivo, que maravilha, então segue em frente, pensa em Jesus, pede aos bons espíritos para te conduzirem para um lugar de refazimento, de trabalho, de educação, enfim, de preparação, para que você cada vez se sinta melhor. Então, uma atitude dessas, isso é muito melhor para o espírito do que ficar naquele chororô, naquela lamentação, que isso prejudica muito, né? Muito bem, então acho que nós chegamos aqui mais ou menos ao final do nosso estudo. Agradecemos a paciência de vocês e pedimos a Jesus que nos abençoe e nos permita estar juntos nesse estudo virtual. Muita paz, graças a Deus.